Boa noite, graça e paz, galera. Tá tudo bem com vocês? Quem é solteiro, levanta a mão, deixa eu ver. Meus sentimentos. Você sabe que não existe solteiro encalhado, né? Encalhado é quem casa errado. Até porque quanto mais maduro é o fruto, mais saboroso ele é, né? Só não pode deixar apodrecer, mas isso aí é de menos. Eu estou muito feliz por estar aqui a primeira vez na ADVEC de Natal. Eu tenho ido com frequência à ADVEC ali no Rio de Janeiro, no Templo Sede, e também em outras ADVECs espalhadas por esse Brasil afora. E hoje, Deus me dá o privilégio de conhecer vocês. Eu me sinto honrado, privilegiado. Deus abençoe o pastor Anderson, pastor de vocês. Deus abençoe ele, a família dele. Deus abençoe. Pastor Otto, obrigado, viu, pelo carinho. Deus abençoe. Washington, cadê o Washington? Está aqui. Mas a Carla, também o Tiago, a galera especial que me recebeu aí. Deus abençoe. Salomão do Reggae. Cara, eu trabalho na rádio da igreja. Eu trabalho na rádio da igreja há 8 anos. Então a gente já tocava suas canções. Mas hoje eu tive o privilégio de te assistir ao vivo, mano. Que legal. Não, isso porque ele estava sozinho. Pensa com a banda dele, né? Muito legal mesmo. Eu vejo Deus na sua vida. Deus abençoe. Vanessa Tanaka. Deus te abençoe, viu? A Vanessa se tornou um referencial no Brasil, da liderança de jovens e agora adolescentes. Que Deus abençoe ela, sua família, seu esposo. Parabéns pelo trabalho. Vamos lá, gente, abra sua Bíblia, se é que você a trouxe. Já que você é viciado, você deve ter ela aí. Ou no celular, ou na mão, né? Em algum lugar você deve ter uma Bíblia aí. No iPhone, no iPod, no iPad. Em algum lugar. A minha está aqui no meu iPad. Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia, eu não vou demorar, tá? Fique tranquilo. Amanhã eu volto para falar nos 2 cultos da noite, às 17h, às 19h30. Quando terminar aqui, se você quiser conhecer o meu material, vai estar bem ali fora na loja, tá bom? E eu vou te abençoar com o meu material hoje. Como? Você vai comprar, pagar e ficar abençoado. Está ali, bem na saída. Eu tenho alguns livros. O que precisa ressuscitar em sua vida? Deus está em sua casa, é um livro sobre família. Esse aqui é sobre Isaac, cavando poços em tempo de crise. Passos para o sucesso financeiro, 7 verdades sobre finanças e prosperidade à luz da Bíblia. Não é teologia da prosperidade, pelo contrário, uma inspiração bíblica sobre finanças, tá bom? Esse livro que não é meu, do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ganhou milhões para Jesus. Charles Spurgeon, Diante da Porta Estreita, esse livro também está à sua disposição ali. E o meu livro para casais, Imperfeitos e Felizes. Falo sobre relacionamento conjugal e vários níveis de relacionamento. É muito legal, tá bom? Eu falo sobre Imperfeitos e Felizes. É um livro para casais. Tem vários livros ali, os pequenos custam 15. Se você levar 4, fica por 50. O livro grande, um é 30, 2 por 50. E DVDs, eu tenho lá, acho que uns 20 temas de DVDs para jovens, adolescentes, casais. Eu devo ter uns 6 temas para casais. Passe ali para você conhecer. Você pode comprar no crédito, no débito, cartão da C&A, tá bom? Da Renner, vale transporte, ticket de alimentação, ovo, galinha, qualquer coisa. Passa lá, me dá alguma coisa e a gente vende. Daniel capítulo 3, encontraram aí? Olha o verso 13 a seguir. E aqui eu preciso muito da sua atenção para a gente fazer uma introdução legal e entrar no texto. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes jovens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego,
que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de músicas, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Deus nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha o verso 18. Olha o tanto que esses caras são demais, gente. Olha aí. Verso de número 18. E se não, ou seja, se Deus não nos livrar, está escrito aí, se Deus não nos livrar, e se não, fica sabendo, não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Amém. Todos os livros da Bíblia têm pelo menos um objetivo. Quem já estudou aqui um pouquinho sabe disso. Os livros da Bíblia podem ter vários objetivos, propósitos, mas normalmente cada livro tem um propósito específico. Eu queria que você prestasse muita atenção nesta pequena aula de teologia inicial, porque é muito complexo de entender, para você entender os propósitos dos livros da Bíblia. Por exemplo, Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio. O livro de Gênesis fala do... É muito complexo. Por exemplo, Êxodo. A palavra Êxodo é saída, significa êxodo, saída. O livro de Êxodo fala da saída. Por exemplo, Levíticos, que fala dos sacerdotes levitas. O livro de Números, você já leu Números? Parece uma lista telefônica. Fulano gera fulano, gera fulano, gera fulano. Você vai estressando. E é tanto nome lindo, fulano gera fulano. Se você lê 10 nomes, você fala em línguas. Por exemplo, o livro de Números é chato. Mas por que chama Números? Porque tem a contagem do povo. O livro de Números fala de números. Por exemplo, Deuteronômio. A palavra Deuteronômio no original, no hebraico, significa repetição. O que tem em Deuteronômio? Repetição. Quer ver o tanto que é tenso e tanto que é complexo entender a Bíblia? Logo em seguida vem um livro de Josué, que conta a história de Josué. Não, o tanto que é tenso. Logo em seguida vem um livro de Juízes, que conta a história dos... Depois vem o livro de Reis. Antes vem Samuel, lógico. Mas o livro dos Reis conta a história... Por exemplo, Provérbios. O que tem em Provérbios? Em Salmos. É muito difícil de entender. É muito profundo isso. O livro de Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O livro de Daniel tem muitos propósitos, tá aí tudo bem. Quem já leu sabe que até o capítulo 6 é muito legal, porque é histórico. Aí a partir daí começam as revelações, né? Você pode vincular o livro a Apocalipse, inclusive o nome Apocalipse significa revelação, porque o livro de Apocalipse fala de... Mas Daniel tem um propósito específico, de todos. Um propósito: mostrar que Deus é soberano e que Ele está no controle de todos os governos da terra. Quem acha que Deus não interfere na política? Quem acha que Deus não interfere na ordem e no regimento das nações, tem que ler o livro de Daniel. Deus interfere? Sim. Olha, preste atenção no texto. Nabucodonosor está embriagado, ele está ofuscado pelo brilho da sua própria glória. Nabucodonosor não pode brincar de pique-esconde, ele se acha. É uma verdade teológica profunda, difícil de entender. Eu bebi uma água até você raciocinar. Então beleza. Preste atenção, Nabucodonosor fez uma pergunta para os meninos. Você lembra da pergunta que ele fez para os garotos? Quem é o vosso Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego são adolescentes e eles estão só servindo ao Senhor. Eles são testemunhas de Deus. Eles não são profetas.
Porque se eles fossem profetas, quando Nabucodonosor perguntasse quem é o vosso Deus, eles diriam: aquele que vai fazer o senhor comer capim. Só que eles não são profetas. Nabucodonosor está cheio de si, cheio da sua própria glória, até que Deus intervém. Para você ter uma ideia da intervenção de Deus, a Bíblia diz que Deus entrou numa cova, e Deus entrou na cova para salvar os leões, não foi, Daniel? Sério, pastor? Sério? Aqui na minha Bíblia, no livro de Acrescentares, aqui depois de Heresiastes, diz que chegou a notícia na cova: ó, vamos jogar um cara aí, ó, ele é hebreu. Os leões ficou tudo animado. Aí o leão avô, o leão experiente, disse: se fosse vocês não empolgava não, porque tem uma história aí de um hebreuzinho, o moleque tinha 17 anos, ele matava urso. E um dia os ursos ficou tão chateado que não conseguia vencer ele, arrumaram um amigo, um leão. Ele matou também. Depois, mais para frente, teve um outro camarada lá, ele rasgava o leão com a mão. Chamava Sansão. E a partir daí, todas as vezes que você olha a história dos hebreus, eles estão matando. Mata leão, mata leão, mata leão, mata com a mão. Então vai chegar um hebreu aí, acho melhor a gente começar a orar, para Deus mandar os anjos e livrar nós desses hebreus aí. Lógico que isso é brincadeira, mas Deus entrou na cova para salvar Daniel. Aqui no texto que eu li, eu não li exatamente essa parte, mas Deus entrou na fornalha para poder salvar ou andar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Para você ter uma ideia de que Deus está sempre no controle e que Ele intervém, aqui no livro de Daniel diz que tem um cara por nome Belsazar. Belsazar foi um rei muito importante aqui, nesse contexto aqui. Ele foi um rei muito importante, Belsazar. E a Bíblia diz que ele fez uma festa, e a festa dele estava no auge. Pensa na festa massa, top. A Bíblia diz que ele chamou 1000 pessoas. Inclusive estavam os príncipes e os sátrapas. Pensa no nome, sátrapas. Eu não sei o que é isso, mas está na Bíblia. São governadores. A festa estava... Festa. Festa. Quando eu não me alegraria com a festa de Belsazar. Quando a festa estava no auge, é porque não está prestando atenção. É só o Ru não está ligado, mas interligados. Daqui a pouco eles se interligam. Deixa eu lhe dizer. Quando Belsazar estava no auge da festa, estava todo mundo chapado já, velho. Ele falou assim: tive uma ideia. Onde é que estão os vasos da casa de Deus aí? Falou: está guardado, traz. Eu tenho a impressão, a Bíblia não fala, mas eu acho que Deus levantou no trono. Espera aí, como é que é? Sua festa medíocre, sua vida idiota e pequena, vai viver, mas mexer nas minhas coisas, não. Só que Deus é tão grande, Ele não coube na festa, foi só o dedo dele. Aí ele escreveu na parede, ficou todo mundo estupefato. Eu não sei o que é estupefato, eu li no Google, achei massa. Eu acho que deve ser assim: Deus entrou na festa com o dedo. Deus entrou numa festa mundana. Tem hora que Deus marca uns encontros com a gente. Tem gente que acha que Deus só entra na igreja. Ele entra no carro com seu namorado, Ele entra no seu quarto quando você está na internet, Ele entra no banheiro quando já passou de 1 hora do seu banho. Ele fala Deus, fala Deus. Deus entrou na festa, a festa estava... Aí Ele entrou e pôs o dedo. Lembra da Bíblia? Ó, Daniel: mene, mene, tekel, facinho. Pesado foste a balança, achado foi em falta, cortado foi o teu reino, dividido, tal. Eu vou traduzir na minha versão de Acrescentares: Belsazar, palhaço, idiota, vai morrer, pronto, e morreu. O texto que eu li está falando da relação de Sadraque, Mesaque e Abednego com um rei por nome de Nabucodonosor. Gente, um cara que esse nome, ele tem que ser inimigo de Deus. Saca só, ó, Nabucodonosor. Que velho. O cara, não tem ninguém com esse nome aqui não, né? Pensa esse menino correndo em casa: Nabuquinha! Nabucodonosor. Sabe, Babilônia
Babilônia era o império talvez mais forte, era o império mais imponente da época, estava dominando, alargando suas fronteiras, e Israel agora ficou subjugado à Babilônia. E no ano 605, antes ou depois de Cristo? 605, antes ou depois de Cristo? Antes. Nabucodonosor resolveu invadir Israel. E aí ele deu uma ordem, e eu acho interessante a frase que a Bíblia diz, porque além de todos os escravos, Nabucodonosor deu uma ordem específica: eu quero jovens. Ele queria o quê? Jovens. Esse cara de estratégia, ele é top. Por que ele levava adolescentes para a Babilônia? Porque ele pegava um menino lá de Israel, levava para a Babilônia, colocava ele na faculdade, inseria na mente dele princípios de Babilônia. Ele tem a cultura hebraica e tem valores de Babilônia. Esse cara serve para dominar a nação que está escravizada. Era uma estratégia de Nabucodonosor. E aí ele disse: eu quero jovens sem defeito físico, que sejam inteligentes, filhos de nobres e preparados para servir na mesa do rei. Dentre a galera que veio, porque vieram muitos, aí veio Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Você consegue dizer esses nomes comigo? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Pensa nos quatro, top, tudo crente. Crente, servo de Deus. Eles foram levados para a Babilônia e ficaram aos cuidados de um homem por nome Aspenaz. Não é nome de cola, é nome de gente. Aspenaz. A Bíblia diz que esse cara era eunuco. Não vou te explicar o que é eunuco por duas razões. Primeiro, não dá tempo. Segundo, vai escandalizar a metade do pessoal. Deixa quieto. Mas ele era eunuco. Não queira ser eunuco. Bem, ele era eunuco. Como ele era eunuco, ele ficava aos cuidados de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Agora olhe para cá. Aqui em Acrescentares, depois de Heresiastes, no verso 1839, Aspenaz leva os quatro jovens a uma janela e mostra lá embaixo a Babilônia os escravos trabalhando, fazendo tijolo, telha, carregando pedra. E Aspenaz diz para os jovens: vocês são privilegiados, vocês não vão trabalhar como escravo braçal. O rei escolheu vocês para serem inseridos na Universidade de Babilônia. Vocês vão estudar na melhor escola, vocês vão ter a melhor roupa, a melhor comida, tudo do bom e do melhor. Gente, que privilégio. Por falar nisso, tem um detalhe, gente, vocês não estão sabendo. Vocês podem comer na mesa do rei. Vamos lá para vocês verem. Aleluia, na misericórdia. Aí levaram eles, aí colocou a mesa. Aí Daniel olhou aquele tanto de coisa e disse: é legal, né? Muita coisa, é. Essa comida que vem para cá, antes de colocar aqui, ela passa em algum lugar, porque hebreu só come se souber o processo de preparação. Até hoje, as companhias aéreas internacionais têm comida específica para judeu. Eles não comem qualquer coisa. Até hoje. Daniel disse: eu queria mais ou menos saber como é que prepara isso aqui. Aqui é o seguinte: todas as carnes que estão aqui, todas são sacrificados aos ídolos, aos deuses de Babilônia, depois vem para cá. Daniel disse: é que a gente não come não. O cara falou: vocês estão doidos? Tem cupim assado. Tem, aqui chama aipim ou mandioca? Aipim, macaxeira. Tem macaxeira. Tem Coca-Cola gelada. Carne de sol. Engraçado, crente gosta de comida. Você fala de Deus a mensagem inteira. Quando você fala Coca-Cola, aleluia. Se você fizer assim, ó, cai arrebatado. Cai no chão. O que eu estou te contando está em Acrescentares, eu estou imaginando. Daniel disse: eu não te perguntei o cardápio, eu te perguntei a quem foi oferecido. Sabe qual é o problema da minha geração? Come pelo cardápio, não por princípios. Prefere o que está dando certo do que o que é certo. É o hedonismo, é o prazer. Me faz bem,
É gostoso? Eu quero. Não me interessa se é pecado, se é errado, se não pode, eu quero. O maior milagre do livro de Daniel não é leão que não come Daniel. O maior milagre do capítulo 3 não é 3 jovens andando numa fornalha de fogo que não queima. O maior milagre para mim no início desse livro são 3 jovens ou 4 jovens numa terra distante, numa cultura distante, numa língua diferente, num povo distante, sem pai, sem pastor, sem ninguém, honrar os princípios de Deus quando ninguém está vendo. Reputação é o que você posta no Face. Caráter é o que você anda falando no WhatsApp. Ninguém está vendo. Isso é caráter. A menina chegou para o namorado e disse: prova que você me ama. O namorado: eu provo agora. Homem gosta de desafio. Agora. Aí ela falou assim: mata um leão, luta com ele por mim. Você está doida? Eu vou morrer. Não tem outro desafio? Aí ela disse: deixa eu ver seu WhatsApp. Aí ele: cadê o leão? Tem gente que se demoniza. Fala o que ao vivo não falaria. Envia imagens que ao vivo não mostraria. Mas ninguém está vendo. É tão bom. Meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, o pastor não está vendo. É tão saboroso. Gente, 3 adolescentes. Eles enfrentaram o império de Babilônia. Tem gente que não consegue testemunhar nem para o colega. Se você perguntar a um professor de história aqui, vou falar de história secular. Se você olhar para ele e falar assim: Babilônia, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele: os jardins suspensos, uma maravilha do mundo. Mas se você falar assim: professor, alguém aqui estuda? Quem é que está estudando aí? Muita gente, que legal. Deus te abençoe. Esse é o caminho. Porque tem jovem que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Se você colocar ele para olhar 2 tartarugas, uma foge. Preguiça, não estuda, não lê, sabe nada. Se você perguntar ao professor de história e falar quais são as características, estigma, por exemplo, todo país tem um estigma. Lá fora, quando você fala Brasil, o que o pessoal lembra? Hoje é corrupção, pois é futebol, carnaval, a maior parada gay do mundo. Ninguém lembra: o evangelho lá cresce. É isso não, conversa. Eu estou falando que triste, gente, mas é. Se você falar de Babilônia na história, a primeira marca de Babilônia é corrupção, sabia? O império mais corrupto politicamente falando do Brasil não tem. Corrupção. A segunda marca de Babilônia é idolatria. A terceira é prostituição. A quarta, homossexualidade. Eu não sei se você percebeu, vivemos no mesmo sistema. O maior desafio desta galera, e eu olho para você e eu fico impressionado quando eu vejo você celebrar, vejo você dançar, vejo você adorar. Isso me encanta, me enche os olhos. Porque o maior desafio nosso hoje é permanecer em pé quando o país inteiro se prostra. Esse é o desafio. Porque não é difícil ser crente aqui em Jerusalém. Agora lá na escola, aí fica tenso. Porque aqui, já pensou? Aqui a gente fala, a gente grita. Quem é contra o sexo antes do casamento? Lá na escola está todo mundo conversando, você fica caladinho. E você?
Eu vou falar rapidinho, eu não vou fazer aqui uma exegese do texto, eu nem sei o que é exegese também. Mas eu vou dividir minha mensagem em 3 partes. Primeiro, o que Babilônia fez? A primeira coisa que Babilônia fez com os meninos, tentou destruir a identidade deles. A sua marca é seu nome. O que Babilônia fez? Trocou os nomes. O nome Ananias significa o Senhor demonstra ou é o Deus da graça. Tiraram o nome do cara e colocaram Sadraque, servo do Deus Aco. O nome Misael é uma pergunta: quem é como Deus? Tiraram um nome tão top como esse e colocaram Mesaque, quem é como Deus Aco? Gente, o nome Azarias é o Senhor é a minha ajuda. Olha que lindo. Tiraram e colocaram o nome dele de Abednego, servo de Nego. Nego era um deus sumério, nem de Babilônia era. Tiraram o nome dos meninos e colocaram o nome de demônio. Você sabe como é que um judeu escolhe nome? Porque no Brasil, quando uma mulher fica grávida, ela escolhe 2 nomes, o de menino e de menina, pronto. A mulher descobriu que está grávida, ela começa a conversar com a barriga. Aí ela fala para o marido, conversa com ele. Aí o marido olha para a barriga. E aí? Porque é meio tenso. A gente não sabe o que é ter um ser vivo que mexe dentro, tipo um alien. A gente não sabe o que é isso. A mulher que entende isso. Judeu não é assim. O menino, ele é circuncidado ao 8º dia. O que a família faz do dia 1º, que ele nasce, ao 7º dia? Ora e jejuma. Porque para o hebreu, o nome da criança vai designar o futuro, o propósito de Deus para ela. Estou falando de cultura hebraica. Ananias, Misael e Azarias são nomes escolhidos de oração. Retiraram o nome dos garotos e colocaram o nome de demônio. É a mesma coisa eu falar, você não vai chamar mais João, você vai chamar filho de Exu Caveira. Por que você está rindo? É isso. É porque é um Deus que você conhece, né? Que você já ouviu falar. 3 anos chamando eles por nome de demônios. 3 anos depois, a trombeta tocou lá na Babilônia. Ficou massa, vou fazer de novo. Eles se ajoelharam? Trocou o nome, mas não trocou o caráter. Você tem que aprender que as pessoas podem te chamar de trouxa, de quadrado, de besta, de idiota, crente estranho, te chama do que quiser. A última palavra na sua vida não é do seu pai, não é de sua mãe, não é do seu professor, não é do seu amigo, não é do seu colega, não é do seu primo, não é ninguém, não é minha. A última palavra é de Deus. Ele está dizendo, seu nome está no livro da vida. Eu amo você do jeito que você é, seja quem você é, adore ao Senhor, não se prostre, não se curve. Deram um banho de cultura babilônica nos meninos, trocaram a roupa deles, trocaram a música deles, a comida deles. Agora eles não podem mais vestir roupa de Jerusalém, tem que vestir roupa de Babilônia. Interessante, eu acho engraçado que Babilônia quer ser o nosso referencial. Eu sou assembleiano, mas eu não sou radical, não sou extremista, eu não sou burro. Eu estou no século 21. Mas Babilônia quer ditar para a gente que quanto menos roupa você tem, mais legal você é. Uma moça entrou no meu Face e falou, pastor, minha vida está acabando. Pastor, nenhum dos meus namorados me valoriza. Aí, peraí, vamos tirar uma conclusão. Peraí. Aí eu pensei, está todo mundo junto? Ou é uma sequência de coisas erradas? Aí entrei no Face dela, chamei minha esposa. A minha esposa trouxe o meu celular, porque no meu celular tem o Face da minha esposa, ok? E no celular dela tem o meu. Por quê? Porque não se esconde o que é verdadeiro. Eu ia falar um negócio aqui. Tem gente que casa, eu quero privacidade. Então não casa. Se você não quer ninguém te pergunta onde você estava, com quem que você foi? Deixa eu ver seu celular, me dá sua senha. Se você não quer, não case. Peguei, entrei no Face da menina, só tinha foto seminua. Ah, gente, eu vou para a praia com a minha esposa, eu não vou de terno e gravata. E minha mulher, ela vai de roupa de banho, óbvio. O fato dela ir de roupa de banho não significa que o planeta tem que ver. Aí eu entrei e falei, querida, aí tinha ela, sabe, tomando um...
Ela deitada de costas assim. Aí tinha o pão de açúcar, o corcovado. Aí ela de biquíni com a marquinha, estava escrito assim: eu tenho a marca da promessa. Versículo evangélico, para dar aquela valorizada, né? Para dar uma santificada na foto. Falei, uau! Crente! Muito forte o Brasil. Aí eu falei, querida, não coloque na vitrine o que não está à venda. Se nem você se valoriza, quem é que vai te valorizar? Ela teve coragem de falar para mim, pastor, essas fotos dão tantas curtidas. Posso falar o que eu falei para ela? Você não vai achar eu radical, não? Mas eu sou radical, tô nem aí. Não se orgulhe por ter vários homens aos seus pés. Normalmente é a mercadoria mais barata que atrai a clientela. Olhe para mim, olhe para mim. Eles, gente, cala a boca. Povo chato. Sabe o que eu acho interessante? Trocar as músicas dos meninos. Agora eles não ouvem mais música de Jerusalém. Eles são obrigados a ouvir música de Babilônia. Você ouve música de Babilônia? Ouve. Sem querer você ouve. Na internet, na rua, você ouve. Não tem como. A minha preocupação não é o que você ouve, é o que você escolhe para ouvir. Porque as músicas que você ouve revelam o seu coração. Aí eu fico vendo, estava ouvindo o Salomão cantar aqui, ainda comentei com a Vanessa. As letras, gente, que coisa extraordinária. Aí o cara é crente, tem um acervo. De que você gosta, miséria? De reggae? Tem. De rock? Tem. De pagode? Tem. De que você gosta? Alô. O que você gosta? Tem. A gente vive num país. Gente, olha. Isso é Brasil, presta atenção. Presta atenção, gente. Parece uma piada, cara. Há 3 anos atrás, a música de sucesso do carnaval era: não tenho casa, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho nada. A crise chegou. O ano passado foi a muriçoca. A música desse ano foi a metralhadora. Vamos orar, gente. A gente acha piada, mas um Brasil com quase 200 milhões de pessoas, no meio gospel, com canções extraordinárias em todos os ritmos. O que você ouve? Como é que você alimenta a sua alma? Do que? Do que está cheio seu coração? Babilônia trocou a identidade deles, fez de tudo, só não mexeu no caráter. Segunda coisa que a Babilônia fez: Babilônia exigiu adoração. Fez o quê? Exigiu adoração. Lá na sua igreja você faz o que você quiser, aqui tem que ajoelhar. Olha para mim. No livro de Daniel, quando o livro começa, Bíblia, quando o livro começa, Nabucodonosor teve um sonho. Ele viu uma estátua. Ele viu o quê? Uma estátua. Você lembra disso? Cabeça de ouro, lembra? Peito de bronze, lembra a estátua? Até que veio uma pedra cortada que derrubou a estátua. Nabucodonosor acordou: eu estou doido. Gente, se alguém tem que revelar. Aí Daniel veio. Daniel disse: a cabeça de ouro da estátua é você. Nabucodonosor era o que na estátua? A cabeça. Daniel revela para ele, ao invés de ele se arrepender e se prostrar, sabe o que ele faz no capítulo 3?
Ele não quer ser a cabeça de ouro, ele faz uma estátua toda de ouro dele. Ele é louco. Ele não quer só que os deuses de Babilônia sejam adorados, ele quer ser adorado. O cara é maluco. Deus acabou de revelar que ele é a cabeça de ouro. Aí ele faz uma estátua inteira de ouro e fala: me adorem. 27 metros. Ele é maluco. Ele está embriagado. Ele está cego, fulgor da sua própria glória. E aí baixa um decreto: tem que adorar. E a ideia de Babilônia é: na sua intimidade, faça o que você quiser, em público, adore. Você sabe por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Quem se lembra? Por quê? Dario fez um decreto: quem fizer oração ou petição a qualquer outro Deus vai ser lançado na cova. Quando Daniel ficou sabendo, o que ele fez? Foi orar. O problema de Daniel foi orar, é que ele deixou as janelas abertas. Se ele fecha a janela, agora quando vira a janela aberta, aqui você pode gritar, você pode pregar, agora lá, Babilônia exige que você seja igual. Eles não aceitam você ser diferente. Se aqui você quiser falar contra a homossexualidade, fale. Vai falar na faculdade. Se aqui você quer pregar um estilo de namoro santo, pregue. O difícil é pregar lá. Aqui a gente fala sobre virgindade, sobre as baladas. Agora, qual de nós tem coragem de ir lá na faculdade ou lá na escola e falar: eu sou virgem, quer morrer? Está pegando ninguém não? Não, resolvi dedicar aos estudos. Falso. Como eles rejeitaram? Escute. Terceira coisa que a Babilônia fez: determinou a execução. Um dos maiores pregadores da história foi Moody, ganhou 1 milhão de almas. Sabe o que Moody fez? Moody fez uma cruzada extraordinária nos Estados Unidos, e uma cruzada específica para jovens. E um menino, um adolescente, aceitou Jesus. Ele esperou aquela multidão ir embora, procurou o pastor Moody. Século XIX, ele disse: Moody, eu aceitei Jesus, e eu quero viver um evangelho de verdade. Eu aceitei Jesus de verdade, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor: eu preciso abandonar o mundo? Moody disse: se você aceitou de verdade, você não precisa abandonar o mundo vai abandonar você. Todos os seus amigos concordam com tudo que você faz? Está tudo tranquilo? Ninguém se chateia, ninguém te questiona, ninguém te inquire, nada? Está tudo bem? Alguma coisa está errada. Porque a verdade de Deus, ela é confronto, é andar literalmente na contramão, é correr o risco de ser atropelado, é correr o risco de ser rejeitado. Se todo mundo, eu falo todo mundo, se todo mundo que não serve a Deus te celebra e te aplaude, alguma coisa está errada. Porque se você fizer a diferença, vai mexer. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Que comunhão tem luz e trevas? O barco pode estar na água, mas a água não pode estar no barco. Afunda. Babilônia determinou a execução. Segundo, o que os jovens fizeram? Primeiro, diga comigo assim: eles ficaram unidos. Eles foram para a Babilônia juntos, disseram que não iam comer na mesa do rei juntos. Quando Nabucodonosor mandou tocar a trombeta, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pés juntos. Nabucodonosor chamou os três e eles foram juntos. A Bíblia diz assim: e responderam juntos. Foram lançados da fornalha juntos, caminharam com Jesus lá dentro juntos, saíram juntos e foram honrados juntos. E por que você quer ficar sozinho? Eu fico imaginando um só, 100 mil pessoas, a trombeta toca, o cara sozinho. Agora são três. Um olha para o outro e fala: velho, e aí? Estou contigo, velho, tamo junto. Tu topa? Eu topo. A oração de Jesus em João 17:21 é exatamente sobre isso. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou.
Gente, você sabe por que muita gente sai da igreja, se desvia e não consegue ficar em pé? Porque fica sozinho. É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar uma queda. Você tem um amigo para você ligar e falar: velho, a casa vai cair, ora por mim, eu estou ruim. Você tem? Você tem alguém que tem coragem de ficar em pé com você? Presta atenção. O cara chegou no sanatório, num hospício. Quando ele chegou lá, adivinha o que tinha lá? Doido. 200. Aí ele chegou todo apavorado, correndo. Aí o porteiro, o guarda, estava assim, lá fora, e falou assim: eu queria entrar para visitar meu primo, que ele está aí, ele está doido. O porteiro falou: você não pode entrar porque é feriado, não tem ninguém, nem no escritório, nem na tesouraria, nem médico, não tem ninguém. Os doidos estão aí sozinhos, tem 200. Se eu fosse você, não entrava não. Cara, eu preciso demais ver meu primo, velho. Só tá os doidos aí, eu e os doidos. Tá bom, vamos. Vai lá rapidinho e volta, não conta para ninguém. Aí o cara entrou. Quando ele entrou, adivinha o que tinha lá dentro? Doido. Aí ele andando aí, tinha 5, pulava o muro para fora, pulava o muro para dentro, pulava o muro para fora. Aí ele falou: o que vocês estão fazendo? Estamos treinando, nós vamos fugir essa madrugada. Pulou para fora. Aí ele foi andando, aquele tanto de doido. Aí tinha um doido tocando piorro assim, ó. E um monte de gente em volta. Ele falou assim: gente, o que ele está fazendo? Ah, ele é um ventilador. E o que vocês estão fazendo aqui em volta? Pegando ventinho, vai dar tudo certo. Mais para frente ele chegou, um doido estava pescando numa poça d'água assim, um pouquinho de água. Está pescando o quê? Otário. Já pegou algum? O senhor é o primeiro. Presta atenção onde eu vou chegar. Lá na frente tinha um outro doido com a carta na mão. Não tinha nada escrito na carta, nada, tudo em branco. E ele chorando. Você está chorando por quê, filho? É a carta do meu irmão. Como é que você sabe que você é o seu irmão, que está em branco? É que a gente não está se falando, sabe? Você duvida que tem gente que não entende? Eu acho isso incrível. Presta atenção onde eu vou chegar. Quando ele viu as loucuras tudo, aí ele pegou e foi lá na porta e chamou o guarda. Falou: para mim, desses 200 doidos aí, você é o mais doido. Cara, você é maluco ficar aqui com esses caras aí, ó. Uma hora é surto aí, faz uma bagaceira e te mata aqui, ué. Já pensou? Olha o que o cara falou pro guarda. Já pensou se esses 200 doidos se reúnem e vêm contra você? Já pensou se esses 200 doidos se juntam? Se esses 200 doidos se unem? Tu está morto. O guarda disse: trabalho aqui nesse hospício há 20 anos. E uma das grandes verdades que eu aprendi sobre os loucos é: os loucos nunca se unem. Por que você quer ficar sozinho? Não é bom que o homem esteja só. É melhor serem dois, porque se um cair, vem cá, cara, vamos. Primeiro, eles ficaram juntos. Segundo, diga comigo, eles rejeitaram a adoração. Sabe o que eu acho legal? São intransigentes, inconformistas. A verdade de Deus para eles é inegociável. Eles estão prontos para morrer, para pecar não. Imagina comigo, 100 mil pessoas, 100 mil. O povo, os três em pé. Não tinham só os 3 de Israel. Todos os outros jovens se curvaram. Inclusive tem jovem que não se curva não. Ele só dá uma agachadinha. Porque se você se ajoelhar é pecado. Mas se você der uma agachadinha, você não está de joelho e não está em pé. Chama omissão. Você não se curvou, você não se ajoelhou, mas não está em pé também. Fica assim. Prostituiu? Não. Só um sitezinho pornográfico.
Fui para o motel? Não, mas estou fazendo um namoro gospel. A gente lê a Bíblia, depois tem oração com imposição de mãos. Você está entendendo? Aquela curvadinha, não está em pé, não está ajoelhado. Estou aí. Aqui na igreja, está aí. Lá fora a galera acha que também você está lá. Aqui na igreja chora. Hoje o meu milagre. Quando vai para a Babilônia, o cara se transforma. Ben 10. Ele é outro. As que comam. Gente, eu estou falando de um império. 3 adolescentes enfrentaram Nabucodonosor. E olha a frase que saiu da boca deles: Deus vai nos livrar. O cara disse: não vai. Sabe o que eles disseram? Se não livrar, a gente queima. Ajoelhar não. Rejeitar o que o mundo oferece é fácil? Não, porque é muito bom. Eu disse isso lá na Devec, lá no Rio. Você nunca vai ver ninguém com uma latinha de cerveja na mão assim. Oh meu Deus, é terrível, está tão gelado. Ou um cara que tem a oportunidade de estar com uma moça, ela está seminua, deitada, esperando por ele, e ele: Senhor, me ajuda a enfrentar essa luta, é terrível, é terrível. É fácil rejeitar? Não. Principalmente quando não tem ninguém vendo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Você está longe. A minha esposa, quando nós namorávamos, eu tentei ultrapassar o sinal algumas vezes. Aí ela: não. Eu disse para ela uma frase que o meu tataravô falava para minha tataravó: você não me ama? Prova que você me ama. Você é antigo. Adão falava isso para Eva. Essa é velha, velho. Aí um dia eu falei assim, mandei um buquê, mandei mensagem, deixei tudo organizado, o dia todo. Quando foi à noite, encontrei com ela, aí eu abracei, conversando, e eu fui chegando. Quando eu cheguei chegando, porque não é fácil rejeitar, ainda mais quando se ama. Quando eu cheguei de verdade, ela pôs a mão no meu peito e me empurrou e disse: eu amo você muito, mas entre você e Deus, eu escolho Deus. Eu voltei para casa revoltado. Eu falei: quem essa mulherzinha está achando que ela é? Está cheio de mulher no meu pé. E ela: crentona, chata, entojada. Essa noite eu fui embora. Dava para ouvir meus hormônios. Você sabe que o dia que você entrega a sua vida a Jesus, os seus hormônios não, né? Eles ficam desviados. Tem hormônio que não fica desviado, ele fica endemoninhado. Paulo disse: o bem que eu quero fazer e o mal. Aí ele fala: miserável homem que sou, quem só alimenta a carne será devorado por ela. Tem que tomar cuidado com a carne, porque o hormônio não converte. Tem hormônio que não está desviado, não está endemoniado. Seu nome: testosterona. Eu vou matar ele.
Tem gente olhando para mim assim, ó. Não sabe o que é testosterona. Pastor, eu sei o que é tapioca. Eu cheguei em casa irado. Eu deitei na cama e falei, meu Deus, ela não pode fazer isso, ela não pode me rejeitar. Daí a pouco, os hormônios dormiram, eu fiquei acordado. Aí comecei a pensar, falei, gente, eu estou errado. Eu estou errado? Eu estou errado. Aí ajoelhei, Deus, eu estou errado. Sabe que aquele dia eu fiquei um bom tempo orando, o Espírito Santo disse no meu coração, Mac, essa moça, ela é fiel a um Deus que ela nunca viu. O nome disso é caráter. Se ela é fiel a um Deus que ela nunca viu, se ela é capaz de rejeitar quem gosta para honrar Deus, casa com ela, ela vai ser fiel a você. Ouça, você não é um produto a ser consumido. Ei, rapaz, não se entregue. Eu me lembro que quando eu era jovem, que eu estava estudando, um cara falou para mim, tu é gay, que eu sei. Eu falei, velho, de onde você tirou essa conclusão? Mano, tu não pega ninguém. Você não gosta? Eu falei, gosto. Aí é que está a diferença, porque até gay pega. Agora eu falei para ele, quem é homem de verdade? Porque a fulana se ofereceu, falei para ele da menina. Eu disse para ela, você é linda, você é maravilhosa, eu gosto muito, mas eu não quero. Isso é macho. Sexo sem compromisso é a base de um relacionamento descartável. Você não nasceu para o lixo. Não se entregue. Calma. Cole em alguém, fale com o líder, vai no pastor, pede socorro. Pastor, vou cair. Pastor, vou cair. E isso serve para um relacionamento heterossexual. E você que talvez tenha uma tendência à homossexualidade, peça ajuda. O segredo dos três é que são três, não era um só. Eles rejeitaram juntos. Não queremos. Terceira coisa que eles fizeram, eles honraram Deus. Porque Nabucodonosor disse, vai queimar. Eles disseram, se queimar a gente queima, mas ajoelhar não. Sabe o que eles estão dizendo? Se Deus livrar, olha de onde é que o Delino tirou a música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a gente queimar, Ele é Deus. Se Deus livrar, Ele é Deus. Se Deus fizer milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Deus vai ser glorificado, independente do que Ele fizer. Cadê o tecladista? Vem para cá, filho. Cadê você? Tem alguém? Você? Fica ali, me ajude aí. Sabe? Tem muita gente que emburra com Deus quando Deus não faz as coisas. Os meninos estão dizendo para Nabucodonosor, nós vamos honrar Deus, independente do que Deus faz. Para terminar, vou terminar aqui rapidinho, ó. Primeiro eu te disse o que Babilônia fez. E eu acabei de te dizer o que os meninos fizeram. Eles ficaram juntos, eles rejeitaram e eles honraram Deus. Por causa da atitude deles, sabe o que Deus fez? Primeiro, isso aqui parece inacreditável. Gente, Deus permitiu a fornalha. E isso tem hora que deixa a gente em crise. Deus não impediu o decreto. Deus não impediu que a estátua fosse construída. Deus não impediu que os meninos fossem amarrados e lançados no fogo. Deus não impediu.
Tem hora que Deus permite algumas coisas na nossa vida que nos choca. E aí a gente faz a mesma pergunta que Jesus fez lá na cruz: Deus meu, por quê? Por que eu estou na fornalha se eu sou tão fiel? O que lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foi a fidelidade. Eu estava vivendo uma das crises mais difíceis da minha vida. O meu filho mais novo estava com 2 anos. E eu, sem emprego, falei, agora eu vou ficar por conta só do ministério, vou pregar. Mas ninguém me convidava para pregar. Se eu não pregar, eu não vendo material. Se eu não vendo material, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, a minha casa vai passar necessidades. Eu não tenho emprego. Eu dependo do meu material e das ofertas voluntárias. E ninguém me chamava. Aí eu estava com problemas financeiros. E quando a gente está com problema financeiro, aí a família entra em crise. Aí começa tudo a ficar complicado. Aí eu entrei em crise existencial. Se Deus me chamou para pregar, por que essa aprovação? Aí eu aprendi uma coisa: às vezes Deus não muda as circunstâncias porque está usando as circunstâncias para mudar você. Sabe, Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para te ensinar. Lá na escola, você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. E quando a gente está dentro da fornalha, dói pra caramba. O meu menininho de 2 anos, no meio desse turbilhão todo, estava brincando, caiu, quebrou o braço. Eu e minha esposa, desesperados, corremos com ele para o hospital. O médico tirou um raio-x e disse: pai, eu vou fazer com ele um procedimento que é normal. Põe o bebê no colo, põe as perninhas dele no meio das suas pernas, segura ele com força, eu vou puxar o braço dele. Minha esposa saiu para não ver e o meu bebê chorava. Eu nunca vou esquecer a cena. O meu bebê de 2 anos olhando para mim e gritava. Ele pedia socorro e falava que estava doendo. Papai está doendo. Socorro, socorro. Aí eu expliquei para ele que o médico sabia o que estava fazendo, por causa dos nervos, por causa de não sei o que. Mas ele tem 2 anos. Se você explica isso para um adulto. Mas eu fico pensando que na cabecinha dele estava assim: eu caí, machuquei, está doendo muito, e o meu pai está me segurando para outro homem fazer doer mais. A enfermeira engessou. Aí eu entrei no carro. Eu tinha um Fiat Uno. Entrei no meu Unim. Minha esposa foi atrás, pôs o bebê no colo. Ele parou de chorar, dormiu, e eu comecei a chorar, dirigindo. Aquela perguntinha que a gente faz para Deus, qual é? Por quê? O que eu fiz? Não tem dinheiro, não tem nada, dependendo de cesta básica, e tudo difícil, tudo estranho, a fornalha acesa, o calor da provação infernal. Eu falando: Senhor, eu sou tão fiel. E dirigindo. De repente o Espírito Santo falou no meu coração: Mark, está doendo. Eu desabei, eu encostei o carro e falei: Senhor, está doendo pra caramba. Deus me disse: está doendo porque eu te amo. Eu só estou colocando algumas coisas no lugar. Aprenda uma verdade: Deus prefere te ferir do que te perder. Ele te ama tanto que se Ele perceber que talvez vai te perder, o profeta diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Talvez alguma fornalha da sua vida Deus permitiu, mas há um propósito nela. O que Deus fez, pastor? Só permitiu a fornalha? Não, Ele entrou nela. A diferença entre você e o ímpio é que quem não teme a Deus, quando passa pela luta, pela prova, pela fornalha, passa sozinho. Quando a gente entra, o quarto homem entra lá também. Deus entrou na fornalha. Eis que estarei convosco todos os dias. Quando você passa lá, Ele diz: eis que te tomo pela minha mão direita,
pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, levanta, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se você entrou no deserto, ele entra também. Para terminar, Deus permitiu, Deus entrou, agora Deus honrou. Honrou ou não honrou? Honrou. Nabucodonosor olha lá de cima, e tinham jogado 3 jovens. Quantos? Jogou amarrado. Você leu isso na Bíblia? Amarrado. Aí Nabucodonosor olha, eles estão andando. O fogo não era para matar? Queimou as amarras. O fogo que era para matar, libertou. Tem hora que Deus vê que você precisa ser liberto de algumas amarras. Aí vem um calorzinho da prova, só para poder dar aquela desatada. Sabe daquele relacionamento errado? Sabe aquela coisa estranha que te amarra, que te prende? Aí Deus acende a fornalha, sai desamarrando tudo. Nabucodonosor olhou e não viu 3, ele viu quantos? Aí ele chamou um cara, está lá em Acrescentares. Falou: velho, traz para mim a lista dos meninos. Está aqui, ó, catraca, matraca e um tardinego. 1, 2, 3. Olha, 1, 2, 3, 4. E aquele quarto lá, ele é grandão, né? Nabucodonosor disse: parece com o filho dos deuses, ele é diferente. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, vem! Quantos estavam lá dentro? Quantos saíram? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Eu estou imaginando. Nabucodonosor disse: mas não eram 4, cadê o outro? Falou: rapaz, era 4, o Senhor manda em nós, a gente entra, sai, mas aquele lá, ele só entra e sai quando Ele quer. Aquele lá, o Senhor não manda nele, não. O mesmo lugar onde Nabucodonosor humilhou os meninos, é o mesmo lugar. Colocou eles e disse: a partir de hoje, se alguém pelo menos falar mal do Deus deles aqui, ó, vai ser lançado naquela fornalha. Quer ser honrado no seu casamento? Honre Deus no seu namoro. Eu não me acho melhor do que ninguém, mas deixa eu te dar um testemunho. Eu me casei virgem, minha esposa também. Eu tenho 18 anos de casado e nunca toquei em outra mulher. Eu não sei que gosto tem uma cerveja. Se você me mostrar droga, eu não sei a diferença de uma com a outra. Eu não sei. Pastor, o senhor é um... Não é isso. Eu só quero lhe dizer que ninguém precisa disso para ser feliz. A dose mais forte em mim é Jesus. Eu sou viciado nele, eu sou louco por ele. Ele me basta, a graça dele é suficiente. Eu não preciso de nada que o mundo me oferece. Esta mensagem de hoje foi para 2 grupos. Primeiro, você que tem recebido propostas para se curvar, fique em pé. Se você já se prostrou, Deus me trouxe para lhe dizer: levante-se. Nada que você faz diminui o amor de Deus pela sua vida. Eu vi um vídeo na internet e ele mexeu comigo. Um moço, o nome dele é Raymond Derek. Ele tem 19 anos, tinha no vídeo. Pensa num moreno forte, atleta. Nas Olimpíadas de Verão lá em Barcelona, ele foi disputar os 400 metros. Ele era o favorito. Ele venceu na cidade, venceu no estado, venceu no país, e agora estava representando o país dele nas Olimpíadas da Europa. 30 mil pessoas no estádio, tudo televisionado, internet. E ele era o cara. O mundo de olho nele. 400 metros é muito rápido. Ele e os seus oponentes foi dar a largada. Pá! Correndo como animais, abruptamente, com todas as suas forças, músculos expostos. Derek deu um passo, 2, 3, 4. No 5º ele machucou aqui, ó, o tendão. Começou a mancar.
caiu sentado. Seus oponentes foram, acabou a prova. Que vergonha. Ele começa a chorar de vergonha e de dor, porque não caiu apenas um atleta, caiu a família dele, caiu o país que ele representa, caiu toda a história de abnegação, de trabalho, de treino. Caiu, acabou. Era a oportunidade da vida dele. Houve um silêncio no estádio. De repente um senhor de cabelos grisalhos saiu lá da arquibancada. Tem esse vídeo lá. Passou por cima das pessoas, das cadeiras, enfrentou os policiais, os animais, os jornalistas, e gente segurando ele. Ele empurra para lá, empurra para cá. Aquele senhor agachou onde estava Derek, passou o braço dele aqui, ó. Os dois se levantaram e foram cambaleando. O senhor com muita dificuldade, que Derek muito grande, muito forte. O estádio inteiro em pé. Derek. Ninguém nem sabe quem ganhou aquele dia. Quando os dois ultrapassam a linha de chegada, os dois se assentam cansados. Depois, quando o pessoal parou de aplaudir, eles foram ovacionados por muito tempo. O locutor disse: senhoras e senhores, Derek não chegou em primeiro lugar, mas ele alcançou o seu objetivo, porque o seu pai venceu todos os obstáculos e o ajudou a alcançar a linha de chegada. Uma das coisas que me atrai em Deus é que quando a gente cai, Ele não fica imóvel. Quando a gente se prostra, sabe, porque somos falhos, quando a gente se prostra, Ele desce. Ele desce. Ele desce. A sua história não terminou, não é o fim. Você não vai ficar prostrado aí à beira do caminho. O Senhor hoje te toma pela mão e Ele vai te fazer chegar onde Ele determinou que você chegue. Se você acredita nisso, coloque-se em pé aí onde você está. Namassorio Shainenas. Ele namassorio logodoflo yai enderaus liorash ele digo sandai tekebes. Eu vou fazer aqui um convite. Você que é servo de Deus, você que congrega nesta igreja ou em alguma DEVEC ou em outra igreja e tem vivido dias difíceis, e como eu, talvez Deus esteja colocando algumas coisas no lugar, e isso tem sido difícil para você compreender. Dias de fornalha, dias de provação, e você precisa de forças para estar em pé. E você sente hoje que está precisando de um abraço de Deus para seguir em frente. Eu quero te fazer um convite. Eu quero orar hoje para Deus te fortalecer. Eu quero orar para Deus te dar graças. Eu quero orar para que, como Derek, você também seja abraçado. Para que, como Ananias, Misael e Azarias, você seja sustentado por Ele. Se você está aqui, você já é servo de Deus. Esse é o meu primeiro convite. E quer ser fortalecido pelo Senhor, quer dar um abraço nele, vem aqui no altar, deixa eu orar por você. Estou fazendo um convite para crentes, acho que você entendeu. Esse é o meu primeiro convite. Vem. Cheguem bem para frente aqui para caber mais pessoas. Do baixo de andastenes. Ela bateu show do roxo, alegre bastenas. Nebas do yo show de xedebras.
Eu queria que você abraçasse alguém que está perto de você. Se você puder, 2 pessoas, mais ou 3, você. Isso. Abaixo, teu Fábio. Comece a orar por essa pessoa. Peça a graça de Deus para a vida dela. Fortalece-nos, Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor nos alcance. Nos ajuda a permanecer em pé. Nos ajuda a permanecer em pé, a permanecer em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Robastot Keptish. Há uma nuvem da graça de Deus sobre nós. Derrame-se diante dele. Isso. Em nome de Jesus. Agora olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Todos. Eu vou finalizar agora. 1 minuto. Alguns jovens que entraram aqui, ou adultos, mas em especial os jovens, por alguma razão, você se entristeceu. As adversidades vieram, as fornalhas se aqueceram, e de repente você acabou se afastando um pouquinho assim de Deus. Eu costumo dizer que o ser humano tem a tendência de desistir. É natural da gente. A gente começa uma academia, para. A gente começa a ler um livro, para. Começa a ler um curso. Porque no Antigo Testamento, os homens mais poderosos, sabe aqueles patriarcas fortes, Deus olhava para eles e diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Elias fez descer fogo do céu e foi se esconder numa caverna. E quando a gente resolve voltar, o pai nunca pergunta onde a gente estava, o que fez com o dinheiro. Não. Você pode ter ido ao chiqueiro. Quando você volta é abraço, beijo, roupa nova e festa. Nada que você faz diminui o amor de Deus por você. Como é que você chama? Mateus, é? O Mateus representa você. E o que eu vou fazer com o Mateus agora é o que Deus quer fazer com você. Todas as vezes que você sentir medo, todas as vezes que você se entristecer, todas as vezes que você achar que está perto de um abismo, todas as vezes que você achar que está difícil e pensar que está sozinho ou que acabou, essa cena tem que ficar na sua mente. Porque o que eu vou fazer com ele é o que Deus vai fazer com você hoje. O que eu vou fazer agora é profético. Deus vai fazer com você assim. Aleluia. Agora olha para mim.
Se você entrou aqui e está um pouco afastado, quem sabe tomou no coração uma decisão: não, eu não quero mais. Deus está te esperando de braços abertos. Se você está aqui dentro, ouviu as canções maravilhosas que foram ministradas, ouviu esta palavra e entendeu o que eu estou dizendo aqui agora no final, e você hoje quer dar um abraço em Deus e dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje eu vou ficar firme com o Senhor. Quem sabe você precisa se reconciliar, entregar sua vida a Jesus. Eu estou fazendo um convite agora para você que está afastado. Se você está aqui e entendeu esse convite e quer tomar essa decisão, dê um sinal com a sua mão. Quero te conhecer. Cadê você? Eu sei que tem. Onde é que você está? Deus te abençoe. Lá atrás tem um jovem. Deus te abençoe. Aleluia! Vê se ele vem aqui. Pede ele para vir aqui para a gente orar por ele. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Cadê você? Vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar por você. Cadê você? Eu sei que tem. Ah lá, tem um rapaz lá. Ó, traz ele. Vê se ele... Vem cá, filho. Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você. Vem cá. Tem mais alguém? Tá vindo mais uma moça lá. Aleluia. Quem mais? Eu sei que tem. Onde é que tem mais? Isso. Tem mais uma moça aqui. Tem mais outra vindo lá, ó. Tem mais esse rapaz aqui. Ele te ama demais. Ele está esperando por você. Aleluia. Tem mais alguém? Cadê? Vem. Me ajude aí, galera. Se tiver alguém perto de você. Tem? Vem. Ainda dá tempo. Vem para Jesus. Ainda dá tempo. Cadê você? Deixa eu ver. Cadê você? Tá aí? Vem, filha. Vem cá, por favor. Alguém acompanha. Vem cá. Por favor, uma moça acompanha, ela está chorando lá. Traz ela aqui. Olha você. Vem. Tem mais alguém? Vocês tomaram a melhor decisão: voltar para os braços do Pai. Eu queria que toda a igreja dissesse comigo assim: Deus, recebe os seus filhos, dá um abraço neles, faz uma festa, Senhor, faz um milagre na família deles e os abençoe, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Tem mais um aqui. Pode chegar aqui, meu filho. Vem aqui. Aplauda o Senhor pela sua vida também. Vem aqui. Aleluia. É noite de salvação hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Santo e eterno Deus.